Boa tarde, senhores. Thiago Mocelin. Vamos continuar aqui o nosso trabalho. Vem aqui para a tela comigo. Agora, iremos trabalhar esse subitem. Subitem 2.3, mudanças e permanências nos métodos da história escolar. Na história escolar, no ensino secundário, que está lá dentro do item 2, tudo bem? Então, vem aqui para a tela comigo, olha só. Vem aqui para a apresentação que eu montei para os senhores. Então, o que a professora vai apresentar nesse subitem? Ela vai falar dos métodos de ensino de história. Ela vai dar uma visão geral de como eram os métodos de ensino de história. Deixa eu ficar grande. A gente já falou alguma coisa disso nos vídeos anteriores, mas aqui ela vai dar uma especificação sobre como era ensinada a história, né, em alguns momentos da história brasileira. Né? Então, lá no século XIX, na época imperial, ela foca na ideia dos métodos mnemônicos, ou seja, como era a escola, o ensino na sala de aula. O professor ficava lá na frente com a aula expositiva. O professor, detentor do conhecimento, passava na lousa a matéria e ficava explicando. E o aluno ouvia, o aluno era aquela caixinha que eu falei que era depositada a informação. Além da aula expositiva, tinha os livros didáticos, muitos deles franceses, alguns até em língua francesa, mas outros não. Então, era ensino, aula expositiva do professor e livro didático, isso o século XIX. É essa informação que a professora fala. E esse método de memorização, ele vai ganhando algumas melhorias. Os autores vão tentando desenvolver novos métodos de memorização, só que o que é importante saber é que saber história era decorar no século XIX. Tudo bem? Então, na época imperial, o ensino de história era aula expositiva, livro didático e memorização. A parada era essa. Tudo bem? Vem aqui para a tela, olha só. Olha o que a professora nos fala. Século XIX, métodos mnemônicos. Então, memorização. Aulas expositivas mais livros didáticos, muitos deles franceses. Aí aqui eu coloquei o que a professora apresentou lá no livro, que alguns métodos que foram desenvolvidos para poder facilitar a memorização, que era montar um quadro sinótico, né, dividido em personagens, atributos, feitos e datas. Então a pessoa fazia lá, o autor desenvolver, um dos autores dos livros didáticos desenvolveu um método para facilitar essa memorização. Então aqui no século XIX, além desse método, né, tinha lá os objetivos que a gente falou há 2 vídeos atrás, que o objetivo era a formação da identidade nacional e do sentimento patriótico, bem? E no século XX, aí ela apresenta agora no século XX, permanece. No século XX, o método de ensino permanece, ou seja, permanece a aula expositiva do professor e o aluno sendo depositado lá a informação, né? E ele tem que memorizar aquilo ali. Só que agora ganha importância do livro didático. O livro didático, ele começa a ser mais importante do que o próprio professor. Não é que ele seja mais importante. O livro didático, ele começa a modelar a aula do professor. Anteriormente, lá no século XIX, podemos afirmar que o professor tinha maior liberdade de ensino para preparar suas aulas. Agora, no século XX, o livro didático está cada vez mais influenciando a aula do professor. Tudo bem? Vem aqui para a tela. Vocês estão vendo aí? Estão vendo, né? Vamos lá. Então, no século XX, conteúdo considerado extenso e enciclopédico, ou seja, tem muita coisa para se aprender, muita coisa e no jeito de memorização. Então, a autora fala que isso é um conteúdo extenso e enciclopédico. E é
aqui é interessante, né, que a professora já começa a falar que aqui no século XX, no início do século XX, já tinha esse problema que a gente fala da difusão ideológica do professor, né? Nos dias de hoje fala-se muito que o professor não deve tomar partido, né, sobre certos assuntos, que o professor deve ser neutro e só passar o conteúdo sem uma ideologia, né? O atual presidente brasileiro ele fica falando muito isso, que muitos professores eles querem doutrinar ideologicamente os seus alunos durante as aulas de história, de filosofia ou de sociologia, né? Não sei se escola sem partido, já estou falando nisso. Então, nesse momento, no início do século XX, já tinha isso, cara. Já tinha isso. E isso vai se aprofundando quando começa depois da Revolução Russa, lá de 1917, e se acentua no período da Guerra Fria. No período da Guerra Fria no Brasil, essa discussão que o professor não deve tomar partidos ideológicos, não deve passar doutrinação ideológica para os seus alunos, isso já estava presente lá no período da Guerra Fria. Então isso não é novidade. Esse negócio de escola sem partido, que o professor deve apenas passar o conteúdo livre de ideologia, nem de direita, nem de esquerda, não deve ficar defendendo o comunismo, nem defender o liberalismo. Cara, aqui o escola sem partido é principalmente não defender as ideias socialistas, né? Mas aqui já havia isso. Então, no início do século XX, a preocupação com a neutralidade do professor já existia. Isso se dá porque esse processo de cientificização da história, ele traz isso para dentro do ensino. Porque como a história se achava um conhecimento científico, então o professor deveria ser neutro e apenas passar aquilo que foi produzido na academia, sem dar as suas opiniões ideológicas. Então, o processo de transformação da história, do conhecimento histórico, numa disciplina científica, num conhecimento científico, ou pelo menos cientificamente conduzido, ele acaba influenciando o debate na sala de aula para que o professor não tome partido, apenas reproduza sem a ideologia por detrás, né, do assunto. Tudo bem? Só que a gente sabe, né, que ninguém é neutro, cara. Todo mundo tem uma opinião. Todo mundo tem uma corrente política que segue mais, né? Todo mundo tem suas opiniões políticas. Então é impossível ter a neutralidade, né, científica. Só que isso era exigido do professor naquele momento. Esse debate, né, principalmente quando vem o período da Guerra Fria, ele se intensifica dentro das salas de aula brasileiras. Tudo bem? Então voltemos aqui, né? As propostas de renovação dos métodos concentravam-se mais em desenvolver técnicas de ensino que se utilizassem de variados materiais e recursos didáticos, como leituras diversas de livros didáticos, textos históricos originais, jornais e revistas. Então, o que ele está falando aqui? O que a professora está falando? Ela está falando que no início do século XX, né, e ao longo do século XX, começa-se a desenvolver o quê? Novas técnicas de ensino. Em vez de só o professor dar a aula expositiva e o livro didático ser apresentado para os alunos, novos instrumentos começam a aparecer. Ou seja, os jornais começam a entrar dentro das salas de aula, porque já é um documento daquela época. Ou seja, os professores pegavam, né, um jornal lá da época imperial e trazia para dentro da sala de aula. Ou seja, é uma técnica de ensino nova, né? Você está trazendo uma fonte de uma época para dentro da sala de aula. Você começou a apresentar 2 livros didáticos, ou seja, aquela história que eu falei que
apresentava-se só uma história, só uma versão para aquele fato que aconteceu, em algum momento ela começa a se relativizar, porque se tem dois livros didáticos, né, podem ter duas versões para o mesmo acontecimento. Então essas são inovações, apresentação de filmes sobre um acontecimento, excursões, os alunos começam a ser levados para fora da sala de aula. Então são novas técnicas de ensino que começam a ser incorporadas ao ensino de história. Tudo bem? E aí olha o que vai acontecer aqui. Né? Aqui. Algumas escolas aliaram mudanças nas técnicas com mudanças de conteúdo. Por exemplo, na Escola de Aplicação da USP, os estudos do meio e o uso de audiovisuais, filmes, peças teatrais possibilitavam trabalhos interdisciplinares voltados para determinados conteúdos, como no caso das revoluções, um dos eixos articuladores do programa para o ensino médio. Deixa eu continuar aqui que eu vou explicar para os senhores. Assistir a um filme correspondia à análise da linguagem de um ponto de vista artístico, mas, sobretudo, a escolha da obra cinematográfica era determinada pelo conteúdo, né? Como no filme X, baseado na peça teatral do Peter Weiss, no qual se debate o tema da Revolução Francesa sob uma ótica diversa para a compreensão do denominado período do terror de Robespierre, lá da Revolução Francesa. Professores promoviam alguns debates em face de um direcionamento que não se limitava a renovar o método, mas almejava repensar a função social e a política das disciplinas escolares, sobretudo da história. Aqui o que a professora está citando? A professora está falando, né, que nesse momento de renovação, né, das técnicas de ensino de história, algumas escolas brasileiras elas começam a adotar novos métodos de ensino, né, que botavam em debate certos assuntos que os governos brasileiros, lá na época da ditadura civil-militar e até antes um pouco, começaram a questionar, mas principalmente no período da ditadura civil-militar. Porque, por exemplo, apresentavam-se os filmes e fazia-se uma roda de debate apresentando a sociedade soviética, apresentava-se a Revolução Francesa, apresentava-se a Revolução Russa e mostrava-se para os alunos que havia outros caminhos diversos daquele que a sociedade brasileira estava seguindo, né? Mostrava-se que em outros países a população começava a reivindicar direitos sociais que no Brasil não havia ou que foram restringidos. Ou seja, a história começou a ser instrumentalizada, né, para abrir os olhos dos alunos para questões sociais, para debater questões sociais que até então a história não era utilizada para isso. Ou seja, apresentar a pobreza da população, né? Apresentar a questão da discriminação das mulheres, apresentar as desigualdades sociais entre as diversas regiões do Brasil, apresentar algumas questões de sexualidade, da discriminação com homossexuais. Então a história começou a ser instrumento, mas principalmente nesse momento aqui, até o período da ditadura civil-militar, era apresentar outras perspectivas de sociedade que não a sociedade democrática liberal, capitalista liberal, que era nos moldes norte-americanos e que estava sendo adotado no Brasil, né? Um aprofundamento do capitalismo. Então começou a mostrar o outro lado também, ó, tem uma sociedade lá socialista lá do outro lado que também funciona, né? Que funcionava pelo menos, né? Tem mais direitos sociais, as pessoas lá são um pouco diferentes, né? Tem lá o Oriente também. Ou seja, o ensino de história, pela visão dos governantes, ele estava começando a ser instrumentalizado
para fins perigosos. Então a professora fala que esse repensar da função social da disciplina histórica, ela ensejou, né, o fechamento de algumas escolas durante o período da ditadura civil-militar, que começou a renovar muito e colocar em debate, em questão, em crítica os governos da ditadura civil-militar. Tudo bem? Mais para frente eu vou fazer um vídeo só sobre o ensino de história na ditadura civil-militar. Mas o que a professora apresenta é isso aqui. Tudo bem? Então vou parar por aqui e a gente continua no próximo vídeo já um capítulo novo. Abraço, tamo junto.